Perrengue profissional. Levanta a mão quem nunca foi demitido, quem nunca teve que lidar com um gestor tóxico, ou até mesmo, talvez você esteja trabalhando agora numa empresa, num trabalho que não faça mais sentido. Que a grana tá pouca, que você se esforça, mas parece que o mercado não te vê, o seu gestor não te enxerga, parece que você é um ser invisível para o mercado de trabalho. Tá tenso? Tá ruim? Tem perrengue profissional aí. Então, bora conversar? Eu tô até aqui de moletom, trouxe um chazinho, porque a conversa merece esse aconchego. Só vem! Eu sou a Renata Cox, psicóloga, especialista em carreira, tudo supimpa contigo. Nós estamos no Borogodocast e esse tema, sim, ele é borogodástico. Como psicóloga, já atendi mais de 1000 profissionais, eu escuto dia sim, dia também, profissionais reclamando, profissionais se queixando das suas insatisfações profissionais. Afinal, o que eu resolvo, o que eu entrego é exatamente esse crescimento, esse desenvolvimento, essa guinada, esse impulso na carreira para você ser mais reconhecido e mais bem pago no mercado de trabalho. Para você conseguir desenvolver suas soft skills e ter um trabalho que realmente faça sentido, que seja alinhado nas diversas áreas da sua vida, que seja congruente com os seus ideais. Mas nada disso eu entrego em 3 dias. Entrego o seu sucesso profissional em 3 dias. Não, gente, isso não existe, isso é uma construção. E desafios temos e sempre teremos. A verdade é que a bola sempre está em campo. A verdade é que quando a gente fala de carreira, o jogo nunca tá ganho. E talvez nesse exato momento você esteja vivendo um desafio profissional. Talvez nesse exato momento você esteja muito chateado. Então, pega aí o seu café, o seu chá e vamos brindar aqui as insatisfações profissionais. É isso mesmo, vamos brindar o que tá ruim, porque se tá ruim, se tá doendo, se tá te incomodando, esse é o início de tudo para você dar a guinada que você quer. Esse é o início de tudo para você se perceber, se olhar de uma outra forma. A tendência, quando a gente está passando um momento difícil na carreira, é a gente ficar em posição fetal. A gente reclamar, a gente se queixar, a gente falar das injustiças, a gente falar mal do chefe, a gente falar mal do colega. A gente está naquele momento impaciente, irritado com tudo. Às vezes até o sono prejudica, às vezes come demais ou come de menos. Às vezes o relacionamento, o casamento fica meio sentindo porque você sempre chega depois do trabalho e fica aquele climão. A verdade é que lá pelas tantas você não tá mais aguentando. Não tá aguentando mais o quê? Às vezes até mesmo você mesmo. Porque você se viu um chato, uma chata de galocha que só reclama, que tá sempre chateado, que está sempre triste, que perdeu o bom humor, que perdeu a leveza da vida, né? Tudo começa a ficar meio sem graça. Porque afinal você tá lá 8, 10 horas envolvido em uma atividade profissional, trabalhando num lugar, lidando com pessoas que você não quer mais estar. Ou até mesmo buscando um trabalho, querendo uma nova posição. E olha, você tem todo o direito de reclamar. De falar do seu gestor, que é um tóxico, de reclamar daquele teu colega que vive fazendo fofoca, de falar que o mercado é injusto, tem preconceito, é etarista, de reclamar que, pô, você manda 50 currículos e só recebe vácuo. Ou aquela mensagem automática. Não recebe resposta nenhuma. Você tem todo o direito de se sentir injustiçado, desrespeitado, desvalorizado. Todo o direito. Mas olha, aqui entre nós, não dá pra gente ficar nesse lugar, só nesse lugar. Não dá pra gente só ficar na chuva, só no caos, só no perrengue, só ficar comendo esse limão. A gente precisa sair dessa posição de vítima, de coitado, de reclamão. Eu tenho um cliente que ele foi muito interessante, que ele falou: Renata, eu não estou mais me aguentando. A minha família fala que eu tô muito chato, porque eu só reclamo. Eu reclamo do trabalho, eu reclamo do gestor, eu reclamo do... E fica naquela ladainha todo santo dia. Eu preciso sair desse lugar de reclamão, do cara chato que não faz
outra coisa além de ficar nessa posição fetal de ai, tá tudo ruim e tadinho de mim. Ai, o meu gestor é insuportável. Todos esses seus sentimentos são válidos, é importante. Reconheça. Ninguém aqui tá pedindo pra você ser o garoto sorriso, a menina, a mulher sorridente 24 horas que fica cantarolando por aí, sendo que sim, você tá passando uma série de dificuldades profissionais, você está incomodado com questões que não estão alinhadas, que não tá congruente com aquilo que você sonhou para sua carreira nessa altura do campeonato. Mas só ficar nesse lugar da queixa não resolve, não ajuda. A gente precisa encontrar outras maneiras, dando pequenos passos, fazendo o teu 1% todo dia, caminhando, respeitando o seu sentimento, respeitando o seu ritmo, respeitando a sua autenticidade, te colocando aí nesse lugar vulnerável que você está, mais sensível, mas ao mesmo tempo construindo uma nova realidade para você. Porque, desculpe se ninguém te contou, desculpe se você não percebeu, mas a grande verdade é que todo mundo tá preocupado em resolver os seus próprios problemas. Cada um tá na sua batalha, e não é sua batalha externa, tá na sua batalha interna. E você tá vivendo essa batalha. Então aceite que você está vivendo, mas não aceite na passividade. Aceite que você está num momento mais delicado, mas se coloque em movimento, num movimento estratégico. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. É sobre se olhar, se perceber, é sobre se cuidar, é sobre se movimentar. Gente, a vida acontece no movimento. A gente consegue curar as nossas próprias dores quando a gente se coloca em movimento. E quando eu tô falando aqui de movimento, eu não tô falando que você vai, meu Deus, povoar Marte, né? Em uma semana, que você vai resolver todas as suas questões profissionais em um mês, que a vida vai ser outra e você vai se transformar rapidamente. Não, não é sobre isso. E até se alguém te prometer esse milagre, entre aspas, né, profissional, sai fora desse profissional, sai fora dessa pessoa, porque não existe uma transformação. As grandes transformações, elas são demoradas. E meu trabalho como psicóloga não é ficar aqui no raso, é a gente ir na profundidade, a gente ir para as raízes, a gente olhar para a sua estrutura emocional, é eu te ajudar a você realmente compreender o que está acontecendo aí dentro de você, que você nada e tem a sensação de estar morrendo na praia, que você faz, mas parece que o mercado não te enxerga, parece que o promovido nunca é você, sempre é o coleguinha que chegou ontem, você não é, apesar de você ser aquele profissional que carrega o piano nas costas. Então vamos olhar para essa estrutura emocional, vamos olhar para suas estratégias, mas com cuidado, com acolhimento, respeitando aquilo que você consegue fazer hoje por você. Não é sobre olhar o ritmo do outro, é olhar para você e reconhecer aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você pode fazer por você hoje. Mas, gente, é fazer. Não é simplesmente ficar na filosofia, na reflexão, não é falar sobre tentar. Esses dias mesmo eu estava atendendo um cliente e todo final de encontro a gente faz um plano de ação com ações realmente, porque, gente, eu só pegar o resultado aqui, tá? E daí a gente constrói esse plano de ação e ele falou, não, ok, Renata, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. A gente entrou num acordo ali de ações que ele ia fazer entre aquele encontro que estava se encerrando até o próximo, que era no prazo aí de uma semana, um acompanhamento individual, né, personalizado, customizado, e esse cliente virou para mim e falou assim, Renata, então eu vou tentar fazer, né, essas atividades. Eu falei, tentar? Mas aqui a gente não tenta, aqui a gente consegue. Ele arregalou o olho desse tamanho e falou, uau, é isso. Não é sobre tentar, é sobre conseguir. E pode ser que ele chegue no próximo encontro e não tenha feito todas as atividades. Ok, mas ele foi com a energia de conseguir. Ele não foi com a energia de, ai, vamos ver o que rola, eu vou aí. Não, eu fiz o melhor que eu tenho, que eu pude com aquilo, com os recursos que eu tenho. Os recursos internos, os recursos externos. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para minha carreira se evoluir, para minha carreira crescer, para eu realmente resolver aquela questão que está me incomodando, para esse perrengue profissional que eu estou vivendo virar passado. Então vamos aceitar, mas não aceitar na passividade. Vamos aceitar
e trazer essa dor como um impulso para você avançar, para você evoluir. Lá no Impulso 21, que é a orientação profissional direto no WhatsApp, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre a importância de a gente realmente fazer a caipirinha, porque os limões existem, sempre vão existir. Então sinta, se acolhe, mas reaja, vá pra cima, faça aquilo que precisa ser feito, no seu ritmo, da sua forma, mas em movimento. Eu nunca comentei, mas eu vivi uma situação bem delicada de saúde. Eu tive dor crônica na coluna e nos meus momentos de maior dor, eu deitava na cama, fechava meus olhos e me imaginava dançando. E me imaginava andando sem dor, simplesmente andar sem dor. Eu sonhava em pegar um objeto do chão sem dor e com facilidade, como é hoje pra mim. Porque sim, eu não tenho mais essa dor crônica. Mas esse foi um processo muito longo, muito longo. Eu lembro que as pessoas, amigos, familiares, me perguntavam, você tá melhor, né? Porque as pessoas muito próximas sabiam da batalha que eu tava vivendo ali em relação à minha saúde. E me perguntavam, Renata, você tá melhor? E eu falava, sim, tô melhor. Mas a melhor era minúscula e eu tinha dado um passo muito pequenininho, mas eu sim celebrava. Eu me apegava àquele pouquinho que melhorou. Porque as grandes mudanças, elas acontecem dessa forma, no passo de bebê, naquele 1%, às vezes é no 0,001%, porque eu sabia que era um processo longo, que era um processo que dependia muito de mim, de toda uma questão corporal, psíquica, de postura, de musculatura, de tantas coisas que eu estava trabalhando para eu sair dessa dor crônica e conseguir me realinhar. Mas eu trabalhei todo santo dia, dando um passinho por dia. E a mesma coisa eu te convido aqui para sua carreira. Dá esse passo. Vamos sair da reclamação e vamos partir para a ação, uma ação estratégica. Renata, não sei nem por onde começo. Peço ajuda. Renata, como que eu estruturo isso? Vamos fazer um planejamento, vamos começar a se olhar, se perceber. Não tem crescimento na carreira sem autoconhecimento. Não tem evolução na vida sem autopercepção. Não tem. Eu adoraria te dizer aqui que é simplesmente uma tabela de Excel. Algo matemático, mas não é. O buraco é bem mais embaixo. Tem muitas camadas. Camadas e camadas, camadas e camadas. Então, se estruture. Esse episódio foi diferentão, mas eu acho que a gente já estava no momento de a gente ter esse tipo de conversa. Né? Essa conversa mais íntima, essa conversa onde você me traz, essa conversa onde até eu mesmo trouxe algo mais vulnerável da minha trajetória. Se você chegou até aqui, se você me escutou todos esses minutos, nem foi tanto, escreve aqui nos comentários, ação! O meu objetivo é que você se mova, que você reage e encontre a beleza dos pequenos passos e bora agir com estratégia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!